Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre a membrana plasmática e algumas especializações que ocorrem com ela, ok? Aqui eu listei para vocês as especializações que nós vamos comentar hoje. A primeira que eu vou falar para vocês vai ser as microvelosidades. O que são microvelosidades? São expansões da nossa membrana plasmática em forma de luva. Então, esses desdobramentos aqui, a gente também pode chamar de em formato de luva. Qual que vai ser a função dessas microvelosidades? A função dela é aumentar a superfície de absorção das nossas células. Imagina só que essas microvelosidades, elas acontecem no nosso intestino, principalmente na parte do nosso intestino delgado. O que acontece? Ao invés do alimento ter uma superfície reta por onde ele vai passar, esses dedos, essa luva, ela funciona como para o alimento passar entre elas. Aí no que o alimento passa entre esses dedos, entre essas luvas, isso faz com que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma melhor e mais eficiente. Então, ao invés de você passar simplesmente reto, você vai ter o alimento passando entre esses dedos. Então, isso aumenta a nossa quantidade de absorção. É para isso que servem as nossas microvelosidades. Existem algumas doenças também que provocam a diminuição dessas microvelosidades, principalmente em pessoas celíacas, também aquelas que têm problema com glúten. O que acontece? Essas microvelosidades, elas não podem simplesmente ser repostas. Então, para uma pessoa que tem problema com a construção dela, aí precisa de uma dieta especializada, para evitar uma infecção, para evitar uma irritação no intestino. A outra parte que eu vou falar para vocês é a zona de oclusão. O que seria uma zona de oclusão? É quando, lembra das proteínas periféricas que eu tinha comentado no vídeo passado? Essas daqui são proteínas periféricas. O que acontece com essas proteínas periféricas? Elas fornecem uma junção entre as células, evitando que alimento, por exemplo, passe entre elas. Então, imagina que você tem aqui o intestino e você tem o alimento passando aqui em cima dessa superfície. Para evitar que esse alimento caia entre as células, provocando uma futura infecção, assim, você vai ter essa zona de oclusão, que vai ser uma junção entre as células vizinhas, para evitar realmente que esse alimento passe entre as células. Então, você diminui o espaço existente entre elas. Agora, a gente vai falar dos desmossomos. O que é o desmossomos? Desmossomos vem uma palavra grega. E ele vem de demo, de ligação, e somos, de corpo. Então, é uma ligação entre os corpos, uma ligação entre as células. O que acontece aqui? Essa parte verde é uma proteína chamada de desmogleína. Imagina só que essa proteína aqui, ela vai funcionar como uma junção. Imagina só que seja um botão que casa com o furo do outro lado. Então, é uma parte que vai juntar, fornecer uma junção entre as células. Essas fibras aqui, elas são de queratina. Então, elas também vão fornecer essa parte da junção. Ela vai comunicar e juntar as células nesse pedaço. A parte aqui de baixo chama interdigitações. O que seriam essas interdigitações? Elas são um dobramento da membrana, mas no sentido para fazer que uma célula se encaixe na outra. Então, como a gente pode ver, e aqui seria a superfície de uma membrana e aqui seria da membrana vizinha. Então, o que acontece? Existe um dobramento na membrana para que essas células vizinhas consigam se encaixar. E no que elas se encaixem, elas conseguem fornecer uma aderência
melhor para a célula, ok? Aqui embaixo, nós vamos ter a junção comunicante, ou GAP. O que seria isso? São proteínas também, só que elas vão fornecer a comunicação entre as células. Além de você ter uma comunicação no sentido também de passagem de substâncias, ok? Então, essa junção GAP, lembra que significa vão? O que significa essa junção comunicante ou esse GAP? Vão ser proteínas que atravessam as membranas vizinhas, fornecendo uma comunicação entre elas, ok? Então, você vai ter aqui troca de substâncias que passam de uma célula para chegar na outra. Essas aqui são algumas das especializações encontradas na nossa membrana. Lembrando que aqui não são em todas as células que elas acontecem. Lembrando que as microvilosidades ela é muito mais específica para o nosso intestino, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais!